Olá, meus amigos, minhas amigas, muita paz para todos. Sejam bem-vindos para o nosso estudo semanal do livro Nosso Lar, de André Luiz e Chico Xavier. Hoje, dia 26 de novembro de 2023, e é com muita alegria que aqui nos encontramos para mais uma noite de estudos. Deixo aqui desde já o meu abraço àqueles que não conseguem acompanhar online conosco, mas que assistem em outros dias. Fica aqui o nosso abraço e votos de muita paz. Cical aqui também, bem-vindo. Aqui nossos amigos conectando já pelo Facebook. A gente sempre aguarda uns minutinhos para que dê tempo de mais amigos conectarem. Nosso amigo Edson Fukuta, bem-vindo Edson. A Loiva Carnop dizendo aqui, Eba, hoje posso acompanhar o estudo. Que bom, né, Loiva? Às vezes seria até melhor mudá-lo para domingo. Aqui eu tenho às vezes compromisso de domingo e por isso que eu evitei esse dia da semana, mas é um dia melhor para muitas pessoas mesmo, né? Aqui a Regina Alck, aqui também, boa noite, viu? Bem-vinda. E a gente vai aguardando uns minutinhos, a Benê Garcia já chegando aqui, boa noite. O João Franco também já conectando conosco. Que Jesus, o nosso Mestre, e os bons Espíritos amigos possam nos envolver em sua santa paz, que possa ser uma noite proveitosa de estudos que nos auxiliem mais um pouco em nossa trajetória, aqui nossa caminhada evolutiva, e que todos saiamos em melhores condições do que aqui estamos. Que sejamos abençoados pelos estudos e pelo amparo da espiritualidade amiga. Hoje, pessoal, nós vamos estudar o capítulo 17, intitulado Em Casa de Lísias. Nossa amiga Cida Baldan também, boa noite, bem-vinda. Só aguardando uns minutinhos. A Cleusa Bueno, bem-vinda, Cleusa. Que assim seja, uma semana abençoada a todos. O Ailton Cosmo Rodrigues, nosso amigo, chegando aí. Araújo Tuxa também aqui no Insta. A Maria Luísa, boa noite, bem-vinda. A Cristina Caon também, Ercília Machado, que legal. Devagarzinho o pessoal vai chegando, né? E a gente já começa já então. Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje nós estamos fazendo esse estudo, né, domingo, mas o dia do estudo é nas segundas-feiras, né, como a maioria já sabe. É que por um problema amanhã tem um compromisso de palestra presencial aqui em Bebedouro, então não poderia fazer amanhã, aí transferir esse estudo para hoje. Mas na outra semana voltaremos para a segunda. A Jane Fernandes também, boa noite. A Graça Barbosa, a Eliane Ferreira. Muito legal, sejam todos bem-vindos. A Fátima Chaves também chegando, boa noite. Vamos começando então, pessoal, aí o pessoal vai chegando, né? Legal, Maria Luísa, dizendo aqui muita alegria nesse estudo de hoje, que bom. Vamos em frente então, vamos trabalhar um pouquinho. Então hoje capítulo 17, Em Casa de Lísias. Lembrando que o Lísias é aquele enfermeiro, que assim seja, né, Lu? O Lísias é aquele enfermeiro que cuidou do André Luiz enquanto estava hospitalizado na colônia, né? Enquanto estava ali no departamento hospitalar, na enfermaria ali, né? Nosso amigo Diego Romão também chegando. Então, vamos começar aqui. André Luiz diz assim: não se passaram muitos dias
após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias veio me buscar, a chamado do ministro Clarencio. Segui-o surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Então, só recordando, amigos, que o André Luiz está se referindo à visita, né, da sua mãe, que o visitara, ela provinda, né, de esferas superiores, acima de nosso lar. Ela foi, em determinado dia, foi visitar André Luiz, e ele está dizendo que alguns dias depois ele recebeu esse chamado do ministro Clarencio. Só lembrando, pessoal, que o André Luiz tinha conversado com Clarencio, se colocando à disposição para o trabalho. Não sei se todos estão recordando. Que ele conversou dizendo que ele queria trabalhar, que ele já estava recuperado de saúde, né? E aqui ele foi chamado pelo ministro. Parece que apareceu algum trabalho, né, para ele realizar. É isso que nós vamos ver. Aqui também o pessoal chegando, a Marcela, a Rose, a Zilma Teófilo, a Silmara Simões aqui no Face, bem-vinda. Quem mais aqui? A Loiva está dizendo, meu estudo das segundas-feiras já acabou, então posso acompanhá-los agora. Puxa, que bom, Loiva. A Loiva é uma amiga estudiosa e também nos ajudará bastante. Legal. Então tá bom, Graça, está lembrada, né? Aí ele diz assim, meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nosso serviço, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna, que era aquele médico que cuidava do André Luiz, Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última, e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Então aqui, pessoal, olha que interessante, o André Luiz foi autorizado, né, a fazer observações. Olha que trabalho interessante, né? Ele ia observar os vários departamentos da colônia de Nosso Lar. Ele ficaria um período em cada departamento, observando como acontece o serviço, aprendendo com cada pessoa que trabalha em cada setor. Então ele ia observar, né, para tirar um aprendizado do funcionamento geral da colônia. Lembrando que André Luiz, né, foi muito importante essas observações que ele fez, esse aprendizado, porque assim ele nos trouxe essas informações. Então a gente vê que parece que já tinha um planejamento de escolher a ele, né, que tinha características próprias para isso, para ser o chamado repórter do mundo espiritual. Porque ele foi conhecendo tudo, foi analisando e foi nos passando através dessa série maravilhosa, né, composta aí de 13 livros. Então ele iria observar todos os ministérios, com exceção de 2. Não sei se vocês se recordam, mas 2 ministérios de Nosso Lar são de alçada, né, superior, voltados mais para os planos mais altos, que são os ministérios da elevação e da união divina. Nesses 2, ele não teria, né, o acesso liberado de início, porque são ministérios ali, né, diferenciados. Legal, Rose, tudo bem. Problema no som aqui, né? Às vezes, se sair e entrar de novo, resolve. Que mais aqui? Então ele ia observar e aprender. Aí ele diz assim, olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. Então vejam, amigos, a alegria do André Luiz pelo trabalho que surgia. Eu quero destacar aqui para a gente, para nós todos pensarmos, essa questão que nós sempre comentamos, que o trabalho na espiritualidade é algo prazeroso.
Porque nós carregamos uma ideia aqui da Terra, de encarnados, que o trabalho muitas vezes é desgastante, que o trabalho é algo pesaroso. Então, a gente precisa mudar essa ideia, porque o trabalho na espiritualidade é prazeroso, é uma alegria. Veja o contentamento do André Luiz ao dizer, ao receber a notícia, né, de que ele estaria autorizado a realizar esse trabalho. Que mais aqui? Era o início de uma vida nova, ele dizia. Por quê? Vida nova, sim. Porque até então, na colônia, ele estava na condição de enfermo. Ele só conhecia praticamente o quarto do hospital, né? Do departamento ali, do atendimento que ele recebia. Então ele só estava sendo atendido. Agora ele iria produzir, ele iria trabalhar. Então para ele era vida nova. Ingressando, ele diz aqui, em escolas diferentes. Por quê? Cada departamento da colônia ofereceria um ensino diferente, um aprendizado novo, onde ele poderia ali, né, acumular bastante conhecimento. Vamos ver aqui o pessoal se deixou algum comentário já, para a gente prosseguir. A nossa amiga Araújo Tuxo está dizendo aqui, André Luiz estava correndo atrás do que ele fez de errado, mesmo não tendo consciência. Essa era a oportunidade. É legal, boa colocação, porque ele errou muito, né, Tuxo? Então, agora, a hora que ele tinha oportunidade de se sentir útil, é justamente nesse sentido. A gente recebe a oportunidade de amenizar um pouco a culpa, né? Assim como a gente erra aqui também, se a gente tem a oportunidade de reparar de alguma forma, a gente sente um alívio, né? Muito bem colocado. Pessoal que foi chegando aqui, boa noite para todos, viu? Muito bem-vindos. Uma alegria perceber a presença de vocês aqui. Estou vendo aqui muitos, né, cumprimentos de boa noite. Desejando boa noite a todos. O que mais aqui? Por enquanto, acho que não tem nenhum comentário, nenhuma pergunta, não. Vamos à frente. Aí diz assim, Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. O que é isso que ele está dizendo? O André Luiz, então, estava, né, abrigado na parte hospitalar, certo? Recebendo tratamento. Ali era o ponto de referência dele de abrigo na colônia. Ele ia deixar o hospital porque ele já estava recuperado da saúde, né, espiritual, e agora ele precisava encontrar uma nova moradia, certo? Acontece, pessoal, que na colônia, mais à frente, nós vamos ver isso lá nos capítulos futuros, eles vão dizer que existe na colônia uma espécie de um albergue. Seria tipo um lugar ali que muitos espíritos ficam alojados em conjunto. Não seria uma casa individual. Seria uma forma de albergue, né? Não assim no sentido como a gente imagina aqui aqui nós temos, né, para acolher os irmãos mais carentes, né, materialmente falando. Não é nesse sentido de uma diferenciação, não é isso. Mas é a forma de abrigo comunitário, em conjunto, para aqueles que não tenham uma casa, que nós vamos ver também que tem formas de se adquirir uma casa em nosso lar, né? Isso aí deixa para quando chegar o momento certo. Mas eu só estou adiantando que André Luiz iria provavelmente para um desses albergues, dessas habitações em conjunto, né, comunitárias. Aí que acontece uma coisa legal aqui, né, que diz assim, Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando, se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações,
Lá minha mãe o trataria como filho. Vejam que bonito isso, né? O Lísias oferecendo para André Luiz moradia, oferecendo para acolhê-lo no seu lar. Vejam que é belo isso, né? Imaginem, comparem aqui conosco. Vejam se aqui na Terra seria fácil fazer isso. Convidar uma pessoa para morar conosco. É bem difícil, né? Acontece, mas é bem difícil. E lá em nosso lar, eles têm essa facilidade maior, né? Aqui a gente encontra muitos obstáculos, muitos problemas. Mas lá, né, o Lísias falou de todo o coração, de toda sinceridade, que ofereceria sua própria casa para acolher o André Luiz, que deixaria a parte hospitalar. Ele diz assim: fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias, Jesus alegra-se conosco, sempre que recebemos um amigo no coração. Olha que bonito, né? A Lucy dizendo aqui, né? Que lindo ser tratado pela mãe de Lísias. Pois é, né? É muito bonito isso. A mãe de Lísias vai acolher André Luiz como um filho do coração, né? Isso é que é o belo nessas esferas mais pacificadas, né? Onde reina um amor mais verdadeiro. E aqui então o Clarencio diz para eles, né? Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Olha que legal, por que isso? Porque, pessoal, quando a gente consegue, né, acolher o outro, como ali Lísias está fazendo com André Luiz, isso é fortalecer laços de amizade, é aumentar a família espiritual. Porque lembremos que nós vamos aumentando a nossa família espiritual. Qual é a nossa família espiritual? São aqueles membros com os quais nós convivemos de várias eras passadas e nos sentimos, né, com os mesmos propósitos de busca espiritual, sentimos alegria, afinidade, prazer de estarmos juntos, né? Então essa família espiritual, ela tende a alargar-se, tende a aumentar, porque cada vez mais nós vamos conquistando novos amigos, né, amizades verdadeiras e sinceras. Então por isso que ele disse que Jesus, né, alegra-se sempre que recebemos um amigo no coração, porque é uma amizade de verdade, com amor mais puro aí, né? Aí ele diz assim: abracei o prestativo enfermeiro sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria às vezes nos emudece. Às vezes, né, o silêncio, às vezes não precisam palavras. Às vezes aquela emoção nos silencia. Às vezes o silêncio fala mais do que muitas palavras. E André Luiz, naquela hora, nem conseguiu dizer palavras, só abraçou o Lísias e o Lísias sentiu, né, aquela gratidão que partia do coração de André Luiz por receber esse convite. Imagine poder morar junto do amigo ali, muito melhor, né, do que ficar num atendimento lá comunitário, né, sem conhecer outros. Com o Lísias ele já tinha travado ali um primeiro contato, né? Já tinha uma amizade. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário para a gente prosseguir. Boa noite, viu, amigos? Todos que foram chegando aí. O Edson colocou alojamento, é um tipo de alojamento, é isso mesmo. Maravilhoso, né, Tuxa? Essas belezas, né, do mundo espiritual nos deixam encantados, né? Coisas simples que mostram aí um acolhimento, uma amizade sincera. Isso faz toda a diferença, né? A Fátima Chaves está dizendo: imagina a felicidade de André Luiz ao receber o convite, né? Foi imensa, né? O João Franco está dizendo: meus padrinhos receberam ao longo da vida muitas pessoas para morar com eles, para estudar, morar,
Nunca pediram nada em troca, nunca fizeram exigências, ajudaram muita gente, estimam umas 20 pessoas. Olha que maravilha, hein? O João está deixando aqui um exemplo de uma família, nota 10 aí, hein, João? Parabéns a eles, né? Tenho certeza que semearam muita coisa de boa, né? Que legal, um grande exemplo. Então, tá vendo, Tuxo? Tá difícil, mas o João Franco aqui deixou um caso de conhecido dele, né? Que trabalhou nesse sentido. O Edson Fukuta está dizendo, sem contar o contato com Dona Laura, né? Mãe de Lísias. Isso, que nós vamos falar agora, né? Que vai recebê-lo. Nosso amigo Carlos Garcia. Tudo bem, Carlos? Lá de Brotas, estivemos juntos lá na quinta-feira passada. Um abraço, viu, Carlos? E a todos os amigos aí de Brotas, muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento com que nos receberam. É sempre uma alegria visitar essa casa espírita em Brotas. Que legal isso. Vamos então à frente. Parabéns, né, o João aqui, né, Tuxo? Pois é, são os padrinhos dele, mas o João está seguindo o exemplo aí, né? Que legal. Vamos à frente. Aí, vamos ver onde eu parei aqui. Aí o Clarencio diz para o André Luiz, guarde este documento, disse-me o atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante 1 ano. Aqui a gente vai vendo detalhes assim da organização, né? A gente, como já falamos em outras vezes, a colônia é muito bem estruturada, organizada, não é uma coisa assim sem controle, né? O simples fato de falar que entregou um documento para André Luiz apresentar para comprovar que ele estava autorizado a conhecer as dependências da colônia mostra a organização. Porque senão qualquer um, né, iria falar, estou autorizado, então tem um controle, né, muito parecido aqui com a Terra ainda, porque é uma colônia mais vinculada à Terra, mas é preciso muitas vezes controle. E outra coisa, diz aqui, foi autorizado por 1 ano. Isso também mostra disciplina, organização, porque senão ele poderia ficar observando por tempo indeterminado. Eu vou ver mais ou menos, deixa o tempo passar. Não, ele já sabe que ele tem um período de 1 ano. Se não observar o que poderia, vai perder a oportunidade, porque o prazo é esse. Então ele passaria, né, alguns meses em cada departamento para observar com calma. Seria um prazo aí bem razoável, né? Mais do que suficiente. O Edson Fukuta está dizendo aqui, preto no branco. Ainda tem essas necessidades, né, de comprovação, né? Bom, o que mais aqui? Decorrido esse tempo, quer dizer, depois de 1 ano, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Então, aquilo como estávamos dizendo, né? O Clarencio está dizendo para ele, olha, aproveite o tempo, é longo, é um bom prazo, mas vai se findar, né, em 1 ano. E ele diz aqui, pessoal, algo interessante, né? O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. O que é isso? O tempo que o espírito fica se preparando para voltar à matéria, para reencarnar. O tempo que o espírito fica no mundo espiritual entre uma encarnação e outra, que Allan Kardec chamou de erraticidade. O período que ele está lá, né, se preparando para voltar. Como que é importante, pessoal, aproveitar bem. E nós sabemos, né, que André Luiz foi um campeão de aproveitar esse tempo. Porque já comentamos isso, mas repetindo, né, André Luiz conseguiu um progresso muito grande na espiritualidade. Ao que nos parece, né, não tenho a informação muito recente, mas ao que nos parece, ele continua na espiritualidade, não reencarnou ainda. Mas quando a gente observa aquele André Luiz que chegou na colônia, depois da região de umbral,
E o André Luiz que ditou toda essa série, que se manifesta, né, manifestou várias vezes mediunicamente, mostrando um novo André Luiz. Então isso mostra o quanto que esse espírito progrediu na esfera espiritual. E é isso, amigos, que nós, qualquer um de nós, deve fazer quando lá estivermos, né? Porque às vezes o espírito lá não se ocupa daquilo que poderia, não aproveita as oportunidades. Vocês se recordam daquela mulher que conversou com Clarencio antes do André Luiz? É bom a gente ir recordando, né, para ter sempre o livro em mente. Lembra que o Clarencio conversou com ela? Ela pedia para vir à Terra ajudar os filhos. E o Clarencio, com toda delicadeza, mostrou a ela que ela não tinha crédito para fazer aquele pedido. Ela tinha um mínimo de bônus horas por tanto tempo que ela tinha estado lá. A Graça está dizendo que lembra, a Graça está bem antenada aí, né? Mas eu sei que a maioria de vocês se lembram sim, né? Bem-vinda, Rosane, fica tranquila, não tem nada de atrasada não, toda hora é hora. A Romilda Martiniano aqui também. Então, só para deixar claro, legal, Fátima, deixar claro que existem espíritos que não aproveitam bem o tempo na espiritualidade. Aquela mulher não se entregava a ser útil, né, ao trabalho, ao serviço. Então é isso que a gente deve fazer, aproveitar o tempo. E nós sabemos, né, que tem muitos de nós encarnados que trabalham já desde durante o sono, né? A gente adormece, o corpo adormece e o espírito se desdobra e muitas vezes se engaja em algum trabalho da espiritualidade, né? Então que bom se nós já estivermos aí dedicando para algum trabalho, algum aprendizado, algum estudo. Legal? Vamos seguindo aqui. Aí ele diz assim: Lísias deu-me o braço e saí, enlevado de prazer. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro. E com expressão carinhosa acrescentou: o nosso lar dentro de nosso lar. Olha que legal. Ele chegou à casa dele, né, de Lísias, mostrou para André Luiz o lugar, um jardim bonito ali na casa, e disse que ali era o nosso lar em nosso lar, entenderam? Porque era o lar de Lísias, né? Aqui, pessoal, para a gente já destacar, né, creio que não é surpresa para nós, mas sempre é bom reforçar. Lá em nosso lar, na colônia, existem moradias, né, casas muito semelhantes às nossas, né? Ele está falando aqui da casinha com o jardim do lado, ali o jardim em frente, o jardim na casa, né? Então a gente vai ver que ele vai falar do mobiliário, de tudo que tem na casa, é muito idêntica ao formato das casas, muito semelhante aos nossos, né? Lá é uma cidade, assim como aqui as cidades terrestres. Tá legal? Ô Rita, tudo bem? Bem-vinda, fica tranquila. Ao tinido brando da campainha no interior, surgiu à porta simpática matrona. Mãe, mãe, gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. Vejam que aqui são falas, pessoal, sinceras, né? Não são falas como às vezes acontece aqui na Terra, né? Que nós falamos uma coisa, mas pensamos outra. Às vezes aqui as pessoas tentam, né, ser cordiais, mas lá no fundo, né, não está sendo sincera, não é verdade, está nutrindo um sentimento diferente. Nós sabemos que no mundo espiritual não se engana, né? A gente transparece aquilo que fala com aquilo que sente, então era um acolhimento fraterno, verdadeiro, né? E ela acolhendo o André Luiz com todo carinho, dizendo que a casa era dele, para se sentir à vontade.
Imaginem, né, uma recepção dessa. E aqui, pessoal, só mais um lembrete, uma observação, né? A Lucy está dizendo que delícia chamar mãe, né? Que saudade da minha. Então, já pensou, né, Lucy? Porque vamos lembrar que a mãe de André Luiz não estava habitando a colônia de Nosso Lar. Ela habitava esferas superiores. Então, para ele, né, seria uma alegria ali ter um coração materno, né, na figura ali da mãe de Lísias, né? E aí eu ia só fazer uma observação de que em Nosso Lar, a gente vai ver isso mais à frente, mas só adiantando, os espíritos, às vezes, conforme trabalham bastante, adquirem bônus hora, então, acumulando uma certa quantidade de bônus hora, eles têm direito a uma casa. Vejam que é apenas uma, isso aí nós vamos falar mais à frente, mas só adiantando. Eles têm direito a uma moradia, então, às vezes, o parente que desencarnou primeiro vai trabalhando na colônia, conquista o direito a uma moradia. Quando os outros desencarnam, chegam e têm ali a casinha para morarem juntos, né? Mas se não tiverem, como já dissemos, tem também o acolhimento ali em conjunto, né? Tipo o alojamento que citou o amigo aí, o Edson, né? E abraçando-me, disse assim: soube que sua mamãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais, como comentamos. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando-me os pensamentos. Está proibido de falar em agradecimentos. Não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar de repente muitas frases convencionais da Terra. Olha que legal isso, né? Foi aquilo que eu comentei há pouco. Aqui na Terra nós temos muitas frases, né, convencionais, como ela está dizendo. A pessoa fala, muito obrigado, o outro, não tem de quê, sempre um prazer, uma alegria. Às vezes a gente fala frases aqui sem pensar no que estamos falando. A gente precisa muito cuidar para que nossa fala represente exatamente o que estamos sentindo. A gente precisa tentar ao máximo sermos autênticos, porque ao desencarnar não teremos um impacto aí, né, por continuarmos nesse mesmo procedimento. Então, o André Luiz disse que ia começar a pensar em umas frases de agradecimento, e a mãe do Lísias, né, como se ela captasse ali o pensamento dele, disse, não vem com esses agradecimentos não precisa nada disso, porque senão a gente vai entrar aqui no convencionalismo da Terra. E ali é coisa muito autêntica, né? Muito natural, muito de sentimento. A estante da Adri aqui também, boa noite, bem-vinda. Entenderam, pessoal? Legal isso aí, né? Essa coisa mais autêntica, né, do mundo espiritual, para a gente aprender a não se prender muito aos chavões, né, às frases prontas. O João está dizendo aqui, eu vou ser muito produtivo em Nosso Lar. Que bom, João. Deus te abençoe que sim. Já está sendo aqui, né, João? Que continue nesse trabalho, né? A Rosane está dizendo, voltamos até cansados logo cedo, né, do trabalho noturno que eu comentei, né, durante o sono, às vezes trabalhamos, mas só lembrando, né, para não ficar uma má impressão que a Rosane disse, a gente pode voltar cansado no sentido ali, né, metafórico, de dizer que trabalhou bastante, mas não sentiremos fadiga, né? Porque não temos ali durante a noite, não estamos usando o corpo carnal que desgasta. O corpo espiritual não vai ter esse desgaste energético assim, né? Então a gente vai sentir uma alegria, mas eu entendi o que a Rosane colocou, né, do sentido de ter trabalhado bastante. O que mais aqui? Isso, Fátima, a mãe estava num plano superior, né, e foi ali visitar o filho para ajudá-lo.
A Rosane confirmando, né, que os antepassados arrumam uma casinha lá quando chegarmos, se merecermos. É isso, né? O que mais aqui? A Selma Camargo, nossa amiga. Boa noite, viu? Falando com a filha que está bem longe. Que legal. Sempre muito bem-vinda, Selma. O que mais aqui? O Ailton está dizendo, ou se faz um puxadinho para colher. Será que tem puxadinho lá também, Ailton? A Fátima Chaves está dizendo, e tem muitos aqui que esperam, né, agradecimentos. Tem essa, né? Tem muitos que esperam mesmo. Vamos mais à frente aí, então. Rimo-nos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Aqui é outro ponto interessante, pessoal. A gente percebe muito essa fala dos espíritos, né, das moradias espirituais. Em geral, eles dizem isso, lugar simples e acolhedor. Porque aqui, amigos, a gente precisa reconhecer, principalmente se nós temos uma condição financeira melhor, se nós estamos, né? Porque nós sabemos, cada um de nós reencarna com a necessidade, né, espiritual. Para alguns, o melhor são poucos recursos financeiros, para outros já tem a prova da riqueza, da fortuna. Tem outros ali na condição intermediária. Mas aqui eu percebo que muitos de nós, muitas vezes, buscamos um luxo excessivo, né? Eu acho que é lição também, pelo menos eu entendo assim. Porque a gente precisa ter o bom senso, né, do equilíbrio. A gente está aprendendo que nada em excesso. Essa é a grande lição. Às vezes a gente, em busca de conforto, a gente passa da medida. E às vezes buscamos o luxo e não é necessário o luxo. Eu estou dizendo, né, em geral, para a gente pensar nisso. Porque se nós descuidarmos, a gente busca, né, luxo excessivo e não tem necessidade. O conforto sim é bom, todos nós queremos o conforto. Mas ele diz aqui, né, ambiente simples e acolhedor, né, confortável. Aí ele diz, móveis quase idênticos aos terrestres, como eu já comentei. Muito semelhante, uma casinha mobiliada. Objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual. Vejam bem, quadros de significação espiritual. Às vezes a gente tem o quadro aqui, né, uma pintura e tal, mas quadro que não dizem nada, né, com respeito ao lado espiritual. Lá eles prezam isso. Não vão em busca de um quadro famoso, né? Como aqui nós temos quadros aí tão milionários, né? Que as pessoas às vezes ostentam. Mas quadros que aqui na Terra são famosos, mas que não dizem nada para a alma. E lá às vezes não. Lá eles, em geral, está dizendo aqui, né? Eles têm quadros de sublime significação espiritual. Então, preocupam-se lá até com aquilo que o quadro vai mostrar, vai representar. Não colocam, né, qualquer pintura. Que mais? Um piano de notáveis proporções. Vejam bem, os instrumentos também lá, né? Lembrando que é tudo fluídico isso, né? Imagine que construção maravilhosa deve ser essa. Descansando sobre ele, grande harpa, talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando minha curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas. O Lísias aqui está engraçadinho, né? Mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Ó Lísias, atalhou a palavra materna, carinhosa, não faças ironia.
Não te recordas que o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Então o Lísias foi ali, né, um tanto quanto irônico, né, brincalhão, falando das harpas, porque ele está se referindo àquela ideia ingênua que falavam, né, do paraíso, que no paraíso teriam anjos tocando harpas para Deus, né? Então é essa brincadeira que ele fez, porque tinha uma harpa ali na casa dele. E a mãe dele então o repreende, né, carinhosamente, e diz ela aqui, amigos, que lá na colônia de Nosso Lar havia passado por lá embaixadores da harmonia. Olha que legal, de planos mais altos. O que é isso, né? A gente já ouviu, creio que vocês já devem ter ouvido, que existe a música celeste, muito acima da nossa música. Com todo respeito que a nossa música boa, né, da terra, porque tem música boa na terra, mas com todo respeito, a música celeste é incomparável. Então ela se refere aqui a alguns embaixadores da harmonia que passaram pela colônia. Imaginem como deve ser presenciar um concerto ali, um show, né, uma apresentação musical de espíritos que ali estão apresentando música celeste. Deve ser uma maravilha, né? Quem gosta, a nossa amiga Soraya, tudo bem, Su? Boa noite, viu? Bem-vinda. Então, essa música, se aqui nós admiramos, quem gosta, né, uma música clássica, uma música bem trabalhada, cada um tem seu gosto musical, mas tem músicas que trabalham, né, no nosso sentimento. Então eu fico a imaginar a música lá numa colônia, né, espiritual, que maravilha que deve ser. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário mais no Face. A Graça está dizendo, né? Eu reencontrando meu filho ficarei em qualquer lugar. É o amor, né? É verdade, né, Graça? Imagine o momento do reencontro, né? Deve ser uma emoção muito forte. O que mais aqui? O João está dizendo, são os meus poemas, sentimentos. O João é nosso poeta aí, né? Para quem não conhece, é o João Franco. Nossa amiga Deise Florencio, da Pensilvânia, sempre estudando conosco. O Edson Fukuta está dizendo, tomara que eu tenha de ser acolhido em uma instituição dessas, mas nem se for em um hospital psiquiátrico. O Edson é sempre brincalhão, né? Qualquer lugar tá bom, né? Estando na colônia, né Edson? A Andréia Fernandes aqui também, fazendo convites para outras amigas, né? Legal, bem-vindas, viu? O João está dizendo, gostaria de ver esses quadros, né? De conhecer. Pois é. Nós vamos ver um exemplo que ele cita, pessoal. Ele cita um desses quadros em outro livro, né? Se não me engano, acho que é Os Mensageiros. Ele vai citar um quadro lá que é uma pintura, né, de um momento religioso. Mas não vou adiantar, vamos deixar para a hora, né? Que bom, Soraya. Obrigado você, viu? Tua presença aqui, muito obrigado. O João está dizendo, música celeste, bálsamo, dádiva, né? É isso aí. A Lourdes Galvani também, dizendo que encontrando o filho, né? Pois é, pessoal, mas só da gente saber, né, que os nossos entes queridos continuam vivos, e eu gosto de dizer, mais vivos do que antes. Tenham a certeza disso, porque o espírito livre é muito mais desperto, muito mais senhor de si do que nós. Muitos de nós aqui estamos mortos na carne, né? Somos mortos-vivos, porque os espíritos é que têm uma liberdade muito maior. Então, que sirva de consolo a todos nós, né, para aguardar o momento do reencontro. Não deixemos, né, que a tristeza exagerada tome conta do nosso coração. A Andréia Fernandes está dizendo, cansada do plantão, mas tenho muita motivação para estudar com vocês. Meu plantão foi na psiquiatria.
Puxa vida, hein? Não é fácil não, né, Andréia? Imagino que dá para cansar, mas um belo trabalho, né? Fico feliz com a tua presença aqui, viu, Andréia? Tudo de bom para você. A Fátima dizendo que nessa noite trabalhou no plano muito horrível, teve conhecidos desencarnados, lugar difícil, né? Tem trabalhos, né? Tem tarefas no mundo espiritual que são realmente mais difíceis, né? Vamos seguindo aqui então. Onde parei aqui? Sim. Aí ele diz, Ulisses, né, respondendo: sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Interessante, né? Ulisses está querendo dizer assim: nós precisamos aprimorar nossos sentidos, elevarmos-nos, né, tanto a nível de pensamento como de sentimentos, para que a gente sintonize-se com espíritos mais elevados. Isso é o nosso propósito maior, né? Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação com que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura, e que em casa tinha consigo 2 irmãs, Yolanda e Judite. Então aqui ele dá alguns detalhes, né, da família do Lísias, a mãe chamada Laura, família que tinha vivido na cidade, né, do estado do Rio, e tinha lá então Lísias 2 irmãs, Yolanda e Judite. Interessante a gente vendo, né, que a reunião dos familiares que desencarnam, né, em geral, não é regra, em geral se reencontram no mundo espiritual. Eu digo em geral por quê? Porque vemos o caso de André Luiz, que o pai e as irmãs estavam no umbral, e a mãe, plano superior. Então a família de André Luiz estava toda separada. Mas muitos de nós, né, nos reencontraremos se estivermos mais ou menos no mesmo nível evolutivo. O que acontece é que às vezes convivemos aqui, cada um de nós numa condição espiritual, né? Em geral as mulheres estão melhores que os homens, as mulheres estão mais evoluídas, mas não é regra geral, né? A Lourdes Galvani está dizendo: Paulo, não tenho mais tristeza porque tenho esperança de encontrar meu filho e muita fé. Que legal, Lourdes. Parabéns, que bom para você, viu? Que mantém-se, né, com mais tranquilidade. A Cleusa Bueno está dizendo: tenho sentido bastante a presença de minha mãe, esta noite sonhei com ela. Pois é, Cleusa, é muito comum, né, os nossos parentes nos visitarem, eles vêm até nós. Quer seja durante o sono, quer seja durante o dia também, né, pessoal? Às vezes, durante o dia, a gente está lá fazendo um trabalho, qualquer atividade, a gente pensa no ente querido e começa a pensar, de repente pode ser que ele esteja ali, nos abraçando espiritualmente, fazendo com que nos lembremos deles. Então isso é muito comum, né? Então vamos continuando aqui. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me. A hospitalidade cheia de ternura arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Então vejo que André Luiz ficou bastante emocionado, né, com o acolhimento, com o carinho que ele foi recebido. Ele está destacando aqui hospitalidade cheia de ternura. Não era apenas acolher, tinha, né, o carinho, uma coisa que percebia-se, né, claramente. Notas de profunda emoção. Pessoal, me perdoe, os cachorrinhos hoje estão um pouco agitados aqui. Acaba ficando um som de fundo aí, né, com o latidinho deles. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos.
Notando-me o interesse, a dona da casa advertiu: temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado de alma. Olha que interessante isso, né? Para a gente ver quantas vantagens que tem a vida do desencarnado numa esfera equilibrada como o nosso lar, né? Porque nós já vimos várias condições melhores que a nossa vida aqui. Aqui está mais um ponto de vantagem, né? Porque ela está dizendo assim, os livros que eles têm lá, para consulta, para leitura, aqueles livros são todos eles edificantes. Por quê? Porque os escritores de má fé, está dizendo ela, os que estimam o veneno psicológico, aqueles que escrevem de forma perturbadora, são conduzidos imediatamente ao umbral. Então, se lá não tem escritores perturbados, né, que estão em condições ruins para gerar livros ruins, né, então lá eles não se preocupam, porque aqui, pessoal, nós temos que ter esse cuidado, aproveitando o gancho aqui deixado, né, por esse comentário. Aqui, quando a gente pega um livro para ler, mesmo livros espíritas, pessoal, não sei se todos já foram alertados disso, mas tem muitos livros que são editados que não são doutrinários, não tem coerência doutrinária. Tem muitos livros que apresentam situações que não condizem com a doutrina espírita. Livros espíritas, entenderam? Então aqui nós precisamos ter muito cuidado para selecionar o livro que vamos ler. Porque às vezes a gente começa a ler o livro e vai se empolgando com aquilo que está escrito, achando que tudo aquilo é verdade. E nem sempre. Para não falar daqueles outros livros, né, não espíritas, livros que às vezes alcançam sucesso de vendas, mas que são livros extremamente prejudiciais à nossa saúde psíquica, né, emocional. Então tem livros perturbadores. A gente não pode, não deveria, né, se entregar a qualquer leitura. Não é porque um livro é best-seller que a gente vai comprar e ler e achar que aquilo está correto. Eu acho que a gente deve selecionar a leitura. Até lembrando, fizemos um estudo agora na quarta, né? Nas quartas-feiras tem um estudo de Emmanuel, e nós estudamos uma lição justamente nesse sentido. Emmanuel dá o título assim, quem lê, atenda, onde ele fala para nós selecionarmos a leitura que fazemos, escolhermos bem a leitura, para que a gente possa ler, entender e colocar em prática, né? Então não é qualquer livro que vai nos proporcionar essa oportunidade. Vamos continuando aqui então. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho. Olha só que interessante. A estante da Adri aqui está colocando. Ó, concordo com você, amigo. Leitura edificante é luz no caminho. Pois é, né? A estante da Adri aí conhece, né? Sabe bem dos livros que convém, que valem a pena, né? O quanto que nós precisamos ter esse cuidado, né? Obrigado aí pela participação, viu? É justamente. Aí ele diz assim, demorando-me na sala de banho. Olha que interessante, eu confesso para vocês que quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei pensando, né, sala de banho no mundo espiritual, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Então vejam que ele diz assim, né, sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Então isso quer dizer o quê? Não é um banheiro como o nosso,
porque senão o André Luiz não ficaria admirado com as instalações. Não dá a entender isso? Aqui eu acho que está subentendido que é ele nem fala banheiro, ele fala sala de banho, né? Aqui fica subentendido que deve ser uma forma que não temos, não conhecemos, não imaginamos como é. Ele não entrou em detalhe, né? Ele só diz isso, ele deixa aí para nossa curiosidade, né? Imaginarmos como possa ser, porque eu digo isso porque o espírito geralmente, né? Nós sabemos da praticidade do espírito livre. Ele, por exemplo, basta pensar que acontece, né? Por exemplo, as mulheres gastam tanto tempo aí com os cuidados com os cabelos, por exemplo, né? Para fazer um penteado. Eu acho que o espírito livre basta pensar e desejar ali que o cabelo está na condição que deseja. Então, eu acho que vai abreviar muito o trabalho, né? Principalmente para as mulheres aí. Mas essa questão da sala de banho, ele não entra em detalhes, né? Só diz dessas instalações interessantes que o maravilharam. Dá a impressão ali de algo assim, né? Bem diferente daquilo que nós conhecemos. Deixa eu ver se tem algum comentário mais aqui antes de seguir à frente. A Rosane Vicenzi está dizendo que no ano que a mãe desencarnou, julho, quando foi setembro, sonhei tão nitidamente com ela para amanhecer o dia do aniversário. Tenho certeza que ela me abraçou, senti até o calor do abraço. Foi gratificante. Que legal, né? Pois é, Rosane, esses momentos são uma bênção, né? Quem tem essa possibilidade de sentir isso. A Cleusa está dizendo que outro dia no centro, na palestra, ela estava no meu lado, mas estava feliz. Puxa, que legal. Não sabia, Cleusa, você tem essa sensibilidade então? Deu para perceber? Que bom, né? Uma alegria. Deixa eu ver mais aqui. A Rosane está lembrando aqui, né? Para a gente se esclarecer com a Gênesis, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, Evangelho, que são as obras básicas, né? Realmente livros essenciais aí para nosso estudo, né? O João está reforçando, né? Que ele tem muito bom senso para avaliar o valor de um livro, né? Legal. A Rosane está dizendo que ficou sem som. Alguém pode confirmar para mim se o som está normal, pessoal? Ou se foi problema com a Rosane? A Ana Lúcia está dizendo, aliás, livros, músicas, filmes, só selecionando mesmo. Pois é, eu também sou bem crítico, viu? Até para filmes, olha, são poucos filmes que me agradam, porque eu descarto, né, violência, descarto ali vários estilos eu sou bem chato mesmo. Obrigado, Adri. Deixa eu ver aqui o que é mais. O Ailton está dizendo, foi o meu caso, não caí na real que se tratava de um livro apócrifo, né? Termo que se dá a um livro com distorção proposital. Pois é, tem muito cuidado, né? Obrigado, Rita. Então, legal, parece que deve ter sido um probleminha lá com a nossa amiga, né, que comentou, com a Rosane. Mas ela já disse aqui que voltou. O João está especulando aqui, será que é tipo de sala de banho na Roma Antiga? Fica aí na imaginação, né? A Loiva está explicando que foi muito rápido, deu um pico aí, um corte aí do som, né? Legal. Então vamos finalizar aqui, pessoal. Não voltara a mim da admiração que me empolgava, quando a senhora Laura convidou-me à oração. Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Vocês se recordam, amigos, que nós estudamos lá nos primeiros capítulos da oração que é feita todos os dias na colônia de Nosso Lar, às 18 horas, né? O governador faz a oração lá na governadoria e essa oração é transmitida, né? Como se fosse uma live, né?
os aparelhos instalados em cada departamento e casas da colônia acompanham esse momento de oração. Vocês se recordam disso? Nós vimos lá nos primeiros capítulos. Então aqui ele está narrando mais um momento de oração. Então a Adri está colocando aqui banho fluídico. É nesse sentido, né? Porque corpo fluídico, né? Vai um banho no perispírito aí, né? Bom, aí ele continua dizendo, surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria, conforme já dissemos, que eu nunca cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria, e vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transporte de júbilo e reconhecimento. É muito belo isso, né? Imaginem um momento dessa oração. Eles dizem, né, que projeta no espaço um coração azul, né? Aquelas músicas entoadas pelos ministros, um coro ali angelical, né? Deve ser maravilhoso isso. Então, eu digo sempre, né? Isso é bom, amigos, para a gente mudar um pouco o nosso paradigma de medo da morte, né? Isso aqui só vem a nos mostrar que o mundo espiritual é a nossa vida verdadeira. Lá é muito melhor do que aqui, né? Não que a gente vá desejar abreviar a volta, não é isso, é muito, muito pelo contrário, porque abreviar a vida é suicídio, né? Mas que a gente tenha essa certeza que quando chegar a nossa hora, não tenhamos medo, pânico, né? Façamos o nosso melhor para que a gente mereça um retorno tranquilo. E lá a vida é muito melhor, né? Em todos os sentidos. O João está dizendo que hoje ouviu um concerto, né? A missa número 6 de Schubert. Pois é, o João está aí, ó, já está sintonizado com as músicas mais, né, elevadas aí, João. Muito legal. A música clássica, pessoal, eu digo para vocês, eu, quando muito jovem, não gostava de música clássica. Depois a gente vai, né, mudando o gosto, vai aperfeiçoando ali. Eu posso dizer aperfeiçoando porque a música clássica é maravilhosa. Então aqueles que não gostam, procurem ouvir um pouquinho. Vai se acostumando, porque é uma música maravilhosa, que mexe com os sentimentos, né? Então a gente precisa buscar coisas mais apuradas, né? Em todos os sentidos. A Lucy está dizendo, mas e o umbral? Em que sentido que você perguntou, Lucy? Questão da oração, eu não entendi sua pergunta, você pode me esclarecer? O que mais aqui? O João Franco está dizendo, já pensaram que lindo se fossem transmitidas aqui na Terra, esta oração das 18? Quero esta sintonia. Já pensou, né, João? O ministro lá de Nosso Lar falou, pessoal, a live aqui de Nosso Lar, sintoniza aí a oração. Quem sabe um dia, né, João? Não podemos dizer que não será possível. Vamos esperando. A Rosane está dizendo, somos dois, seria muito bom, né? Concordando com o João. Legal, pessoal. A Andréia Fernandes está dizendo, música clássica tem cheiro e gosto. Para mim, algumas me incomodam. Sim, nem todas, né? Tem música clássicas que às vezes realmente eu também concordo, nem todas, né? Depende ali o estilo que a gente prefira mais suave ou tal, né? Mas legal, ela diz, tem cheiro e gosto. Olha que legal, né? Parece que a gente vai sentindo a música, né, Andréia? Legal. Deixa eu ver, a Lucia aqui está dizendo que não, todos nós não passaremos pelo umbral. Tá. Então, Luci Faria, né, vou aproveitar, pessoal, comentar rapidamente, porque eu acho que esse assunto é importante. Nós já comentamos isso em outras oportunidades, mas é sempre bom voltar, né? A Luci está perguntando se todos nós haveremos de estagiar algum tempo na dimensão umbralina após a desencarnação. E eu digo sempre, amigos, com base, né, em André Luiz. Oi, Rê.
Rê Pereira aqui também, tudo bom? Bem-vinda. Então eu digo sempre, baseado em André Luiz e Emmanuel principalmente, que não tem necessidade, Luci, de todos nós passarmos pelo umbral, não é essa a ideia. Quando a gente lê, por exemplo, Luci, o livro Obreiros da Vida Eterna, dessa coleção de André Luiz, nesse livro está muito claro que 5 espíritos que desencarnam, que foram pessoas boas na vida, que viveram, né, de uma forma tranquila, nesse livro mostra todo o trabalho da equipe espiritual para vir buscar essas 5 pessoas que desencarnariam e seguiriam para o nosso lar. Não precisariam de estagiar em dimensão umbralina. Então, fiquemos tranquilos nesse sentido. Não que está garantido que todos nós, só pelo fato de ser espírita, não vamos precisar de umbral, que não é isso. Umbral, amigos, não é castigo, né? Aproveitando aqui para reforçar a ideia. Umbral não é castigo. Umbral é uma necessidade que muitos de nós poderemos ter na desencarnação. Quando o espírito desencarna perturbado, carregando sentimentos em desequilíbrio, como mágoas, tristeza profunda, desejo de vingança, né, se sente perturbado, pessoas muito apegadas à matéria, tudo isso necessita de um reequilíbrio. Então, todas as vezes que nós desencarnamos desarmonizados com a lei divina, nós precisaremos do concurso do umbral, não é castigo. O umbral serve para nos reequilibrar, para nos ajudar a seguir adiante, entendeu, Luci? Então, nem sempre nós precisaremos, se na hora da desencarnação estivermos em boas condições, né, tranquilos, não importa, Luci, que já tenhamos errado muito, vejam bem isso. Quem de nós não errou? Todos nós aqui no planeta Terra erramos, né? Então, o que importa é assim, que nós tenhamos nos arrependido, que nós tenhamos buscado uma vida diferente a partir dali, que nós procuremos viver da melhor forma possível, né? Se nós então estivermos bem, tranquilos, harmonizados, não precisaremos do umbral, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário para a gente encerrar, que já estamos estourando o horário aí da 1h, né? O Ailton também está dizendo que fica muito calmo quando ouve música clássica. Eu também comecei a gostar muito, viu? Eu hoje adoro música clássica, e eu digo por mim, né, que já em outras épocas na juventude não gostava mais do rock, né? Ana Lúcia está dizendo também que, lembrando, né, da Ave Maria, que toca às 18 horas, né? E ela já aproveita e faz a oração também, que legal, que é um momento muito especial, né, esses das 18 horas. Falando de Maria, né, é algo assim muito emocionante. A Rê está dizendo aqui, nós que somos espíritas, que temos esta visão, quando desencarnamos é mais fácil para evoluir. Pois é, Rê, o conhecimento espírita contribui muito, viu, Rê? Vejam bem, boa pergunta da nossa amiga Rê Pereira, porque o conhecimento, pessoal, contribui para que nós entendamos o que está acontecendo conosco. Nós vamos entender que estamos desencarnados, nós vamos entender o que é preciso fazer, nós vamos estar mais ambientados. Mas, Rê, eu te digo, o mais importante não é conhecer, o mais importante é a nossa vivência no bem. Então, se dissesse, é preferível conhecer ou ser uma boa pessoa? Eu diria, sem dúvida, ser uma boa pessoa. Porque o conhecimento ajuda, mas o serviço no bem, a prática da caridade verdadeira, essa é que nos dará condições melhores no mundo espiritual. Mas muito legal a tua pergunta. A estante da Adria aqui dizendo, acredito que todos já passamos, mas não precisamos passar novamente. Para isso é preciso se espiritualizar, auxiliando, dando o nosso melhor sempre. Muito legal que a estante da Adri coloca aqui. Lógico, né? No nosso passado reencarnatório, quem de nós pode dizer que nunca precisou da dimensão umbralina? Mas conforme a gente aprende, passa a viver melhor, principalmente nesta existência, né? Com as luzes da doutrina espírita, temos muita chance de não precisar, né? É isso que nós esperamos. Legal, Luci.
A Lucia está dizendo, estou aliviada, né? Determinação para melhorar. Pois é, pessoal, é isso que nós temos que ter em mente. Vivamos da melhor forma, né? Para que a gente não precise ter desgastes futuros. Vamos então fazer a nossa oração final. O Edson está dizendo aqui do centro, sempre faríamos o evangelho, fazíamos, deve ser, né? O evangelho às 6 da tarde, mas com o tempo, as atividades da vida, fomos parando. É um momento especial, né, Edson? O Rafael Ducati está dizendo aqui, é um nome, né? Música para relaxar. O Elgles, não sei a pronúncia exata, não conheço, Rafael, mas vou até procurar. Ele está dando um exemplo aqui, né, de música, uma citação de músicas para relaxar, aliviar estresse. Deve ser, né, tipo aquelas músicas suaves, né, som de natureza, né? Legal, obrigado pela dica, Rafael. Nossa amiga Isa Falcone aqui lá de Araraquara, um abraço, Isa, tudo de bom para vocês. Pessoal, convido aqueles então que quiserem permanecer mais um minutinho para a gente fazer nossa oração final, tá bom? Vamos então agradecer muito a Deus, a Jesus, a Maria, nossa mãe, e aos bons amigos espirituais, né? Principalmente nosso anjo da guarda, por tanto auxílio que nos ofertam todos os dias da nossa vida. Como que é bom, amigos, saber que nós podemos contar com o amparo do alto. A gente precisa entender que nós não estamos sozinhos. O amparo é grande a todos aqueles que buscam de boa vontade. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Essa é a fala do Evangelho. Ou seja, isso quer dizer que se nós fazemos a nossa parte de buscar, de trabalhar, de nos esforçarmos, é lógico que receberemos o auxílio. Auxilia-te e o céu te ajudará, né? Então é preciso a nossa parte, é preciso o nosso primeiro impulso na direção do bem, para que sejamos amparados. Mas a nossa gratidão imensa por tantas bênçãos que recebemos e muitas vezes nem percebemos. Que Deus, nosso Pai, abençoe o nosso lar. É tão importante viver em paz com os familiares. É tão importante conviver da melhor maneira, mesmo com aqueles mais difíceis, que nós temos dificuldade de relacionamento. Ali está a nossa maior necessidade de reconciliação. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça para o bom combate, nos dê sempre bom ânimo, alegria, apesar das lutas, das dificuldades, que possamos ter a nossa fé fortalecida, acreditando sempre que não estamos sozinhos. Nos momentos difíceis, elevemos uma oração a Deus, a Jesus, e perceberemos o amparo na mesma hora. Perceberemos que encontraremos forças novas. Que Deus derrame a sua luz por toda a terra, que os bons espíritos amigos possam estar em todos os lares, em todos os locais, onde há dor, desespero, agonia, principalmente junto daqueles corações que ainda não compreenderam a mensagem de Jesus, junto daqueles que praticam o mal, que estão doentes, enfermos da alma, que a luz divina possa clarear-lhes o raciocínio, mostrando um caminho melhor. Que Deus nos abençoe e nossa gratidão por mais este encontro de aprendizado, de convivência fraterna, que possamos nos despedir na paz de Deus. Que assim seja. Muito obrigado, viu, amigos e amigas queridos, por mais este momento de estudos. Que alegria estar aqui com vocês, viu? Sempre muito bom. Eu sempre agradeço muito porque
é verdadeiro esse agradecimento. Vocês podem sentir que é sincero. Eu me sinto muito feliz e agradecido porque a participação de vocês faz toda a diferença aqui no estudo. Repito sempre isso. É um estudo que fica gostoso, né? Por ter essa dinâmica da participação de vocês, com perguntas, com comentários. E assim nós vamos fortalecendo laços de amizade, mesmo que à distância, né? Nós estamos trocando vibrações amigas, fraternas, estamos criando, né, um grupo de estudos, de amizade, de elos aqui, de amor, de fraternidade. Que sigamos então juntos. Obrigado, viu? Obrigado a todos vocês. Obrigado pelas mensagens sempre tão fraternas. A Adri está dizendo de Santa Catarina, né? Seja sempre bem-vinda, viu? Uma alegria tua presença aqui conosco também. Que possamos então nos encontrar na próxima segunda. Só lembrando, Adri, que esse estudo acontece às segundas, tá? Hoje foi excepcionalmente no domingo, mas às segundas às 20 horas. E depois eu deixo também salvo no meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio, né? Tem vários estudos lá, tem playlist, né, separadinho, cada estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, de Emmanuel e agora de Nosso Lar também. Então aqueles que quiserem se inscrever, que não puderem acompanhar na hora, fica, né, a possibilidade do YouTube também. Legal, Adri, obrigado, viu? Romilda, Rita, todos vocês, pessoal, muita paz, que Deus abençoe seus lares, até a próxima segunda-feira, ou a quarta, né, aqueles que estudam Emmanuel conosco, na quarta-feira então, mais uma lição de Emmanuel. Um abração, fiquem com Deus e muito obrigado, viu?